Vamos lá, mega revisão gratuita, TRT11, TRT24. Se estiver muito puxado, se quiser ir no detalhe de acordo com o edital, vai lá no nosso curso ponto a ponto, TRT11, TRT24, clica lá, digita lá www.rogeriorenzetti.com.br, te espero no site. Olha, no site tem a apostila gratuita de súmulas e OJs também, se cadastra que você receberá todas as notícias da área trabalhista. Vai lá, te espero, rogeriorenzetti.com.br. Vamos seguir. Vamos falar agora sobre capacidade postulatória. Quando eu falo inicialmente em capacidade postulatória, significa capacidade de postular, requerer e por aí vai. Essa capacidade de postular, requerer, ela é privativa do advogado. Vai sempre na regrinha. A capacidade postulatória, ela é privativa do advogado. Até mesmo porque o artigo 103 do CPC de 2015 diz que o advogado é essencial. O advogado tem que participar dessa relação processual. Que o advogado habilitado poderá sim, em causa própria, postular, se defender, sem nenhum problema. Lá no processo civil, salvo raríssimas exceções, eu vou estar sem advogado. Deixa eu ver se eu entendi então, Renzetti. No processo civil, a capacidade postulatória ela é privativa do advogado. Postular, requerer, isso. Eu tenho que ter no processo civil um advogado, de acordo com o artigo 103 do CPC. É lícito a parte postular em causa própria quando ela tiver habilitação legal. Ok. E aí você se pergunta, no processo civil, o advogado tem a capacidade postulatória. Beleza. O advogado poderá postular sem procuração no processo civil? Porque se eu tenho que ter advogado, eu tenho que dar poderes para esse advogado. E esses poderes serão instrumentalizados através do mandato, que é a procuração. E o advogado pode postular sem procuração? Presta atenção. Em regra, não. Em regra, o advogado tem que estar munido de procuração. Mas olha a exceção aqui no artigo 104 do CPC. Olha lá. O advogado não será admitido postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição ou praticar ato considerado urgente. Então, veja isso aqui. O advogado tem a capacidade postulatória. Ok. No processo civil, ela é privativa do advogado. Ok. O advogado não poderá postular sem procuração, já que ele tem que ter o instrumento de mandato com os poderes, salvo para evitar prescrição, decadência, preclusão ou praticar ato urgente. No processo de trabalho, será que é assim? Não é bem assim. No processo de trabalho, a capacidade postulatória ela é privativa das partes. Tanto empregado quanto empregador podem postular sem advogados e acompanhar as suas reclamações até o final. O advogado, no processo de trabalho, ele é uma faculdade, já que existe, toma nota, o princípio do ius postulandi. Ius postulandi, empregado e empregador podem postular sem advogado e acompanhar as reclamações até o final. Essa é a previsão do artigo 791 da CLT. Mas, Renzetti, quando fala que pode postular sem advogado e acompanhar as suas reclamações até o final, o que vem na minha cabeça é isso aqui. Eu já conheço os órgãos que compõem o Poder Judiciário. Então, acompanhar até o final, eu sei que eu tenho no topo o TST, eu sei que eu tenho aqui na segunda instância o TRT, e eu sei que eu tenho aqui embaixo o juiz do trabalho que atua perante a vara do trabalho. Do trabalho que atua perante a vara do trabalho. Então, isso eu sei. Quando o artigo 791 da CLT fala no princípio dos postulantes, empregado e empregador podem postular sem advogado e acompanhar as reclamações até o final, eu entendo que eu vou até o TST sozinho. É isso mesmo? Não é bem assim. Embora o artigo 791 da CLT traga a ideia de ius postulandi ilimitado, não é bem assim. O TST limitou o ius postulandi na súmula 425,
dizendo que, volte lá, que o ius postulandi existe, ok, mas ele está limitado, o ius postulandi está limitado à vara do trabalho e ao Tribunal Regional do Trabalho. Vara do Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho. Não alcançando o quê? Decora isso. A ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do TST. Ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança e os recursos de competência do TST. Todas essas situações aqui, eu posso até estar, no recurso TST não, né? Mas ação rescisória, cautelar, mandado de segurança, eu posso estar perante o juiz do trabalho, na vara, ou no TRT, que eu tenho que estar acompanhado de advogado. Eu não vou recorrer para o TST sem um advogado. Aqui no TST, eu só discuto matéria de direito. Por só discutir matéria de direito, não fatos e provas, tem que existir conhecimento técnico, que em tese, em regra, só o advogado tem. Então, cuidado. O princípio do ius postulandi está estampado no artigo 791 da CLT. No processo de trabalho, diferente do processo civil, tanto empregado quanto empregador podem postular sem advogados e acompanhar as reclamações até o final. Esse até o final foi limitado pela súmula 425 do TST. Cabe sim o ius postulandi perante a vara do trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho, TRT, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do TST. Aqui eu preciso necessariamente da presença do advogado. Não esquece disso. Só mais uma observação, vou colocar ela aqui do lado, hein? Em dissídio coletivo, também cabe a aplicação do princípio do ius postulandi. Fechado? Tranquilo? Não estamos sofrendo? Que bom. Bom, como eu disse, nós temos o princípio do ius postulandi. Beleza. O advogado é uma faculdade. Mas se eu quiser ter um advogado, eu preciso dar poderes para esse advogado. E esses poderes serão instrumentalizados através do instrumento de mandato, através da procuração. Então, vou dar uma procuração para um advogado que vai ter poderes lá para me representar. Ok. Mas o artigo 104 do CPC, Renzetti, não falou que o advogado pode atuar sem procuração para evitar preclusão, prescrição ou decadência ou praticar um ato urgente? É verdade. Falou. Ainda diz mais. Se ele postular sem procuração, vai juntar a procuração no prazo de 15 dias, podendo o despacho do juiz ser prorrogado por igual período. E se não juntar, aqueles atos praticados serão atos ineficazes. É assim que diz o artigo 104 do Código de Processo Civil. Até aqui tranquilo. Mas eu tenho regra própria no processo do trabalho. No processo do trabalho, o advogado pode postular sem procuração, adentrando a uma audiência e se apresentando como advogado da parte. Eu fui para a audiência com a parte, ou me encontrando no corredor da vara, e eu não tenho procuração. Me apresento, excelência, sou advogado da parte. O juiz confirma essa situação com o reclamante ou reclamado. É seu advogado ou reclamante? Sim, é meu advogado. Confirmada a situação, o nome e a OAB desse advogado vão vir inseridas na ata da audiência. Neste caso, eu posso tranquilamente afirmar que aquele advogado é um advogado investido de mandato tácito. Então, notem bem, enquanto o artigo 104 do CPC de 2015 fala que eu posso postular sem procuração naquelas situações, mas tem que juntar no prazo de 15 dias originais, podendo ser prorrogado por despacho por juiz por igual período, por até igual período, se não juntar os atos são ineficazes, no processo de trabalho não precisa disso, porque nós já temos regra própria, nós já temos o mandato tácito. O advogado pode apresentar-se sem procuração, como advogado da parte, o juiz confirma e o nome e OAB desse advogado vai estar inserido na ata da audiência. Esse é um advogado investido de mandato tácito. Advogado investido de mandato tácito tem poderes para foro em geral. Ele pode fazer quase tudo. Peticionar, fazer os recursos, o que for, quase tudo. Não pode fazer poucas coisas. Dar quitação, né, isso tudo, mas receber, mas quase tudo ele pode fazer. Vamos lá, artigo 791, parágrafo 3º da CLT, acompanhe.
A constituição de procurador com poderes para foro em geral poderá ser efetivada mediante simples registro em ato da audiência a requerimento verbal do advogado interessado, com a anuência da parte interessada. Isso aí é muito, 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 muito importante. Isso aí pode tranquilamente aparecer na prova, que é o famoso mandato tácito. E aí você pode estar perguntando assim, isso é igual ao mandato apudiacta? Tem uma distinção que não se importa com isso. Para o TST é tudo mandato tácito e assim você não erra. Acredita em mim. Bom, nós temos um detalhe aqui interessante. O artigo 37, rapidamente, o CPC de 2000, CPC de 73, o antigo CPC, dizia a mesma coisa, mesma ideia, que o advogado poderia funcionar sem procuração para evitar prescrição, decadência, praticar ato reputado urgente. Foi o artigo 104 do CPC de 2015 que falou em preclusão. Por que eu estou falando isso? Porque a parte poderia tranquilamente juizar uma reclamação trabalhista, o reclamante, sem advogado, utilizando-se do princípio do expostulante. Mas imagina que o reclamante tomou pau, perdeu, foi horrível, sentença improcedente. E ele resolve recorrer. Esperando, deixou para o último dia. Ligou para um advogado e falou, doutor, meu prazo acaba hoje, eu quero entrar com recurso ordinário. Interpõe para mim um RO? Aí ligou para um advogado logo civilista, que acha que o processo de trabalho é tudo muito fácil. Claro, deixa comigo. Ih, doutor, mas eu não fiz a procuração para você, como é que vai ser? Não esquente, eu vou pedir prazo para posterior juntada, já que a interposição de recurso é um ato urgente. Assim pensou o advogado civilista pisando no processo de trabalho. E aí se deu mal, porque o TST, na súmula 383, dizia que eu não posso postular sem procuração, eu não posso interpor recurso, melhor dizendo, sem procuração, nem pedir prazo para juntada, já que a interposição de recurso não é reputado um ato urgente. Ou seja, eu afastava a regrinha do artigo 37 do CPC anterior para a fase recursal. Só podia aplicar ela na primeira instância, no primeiro grau, não na fase recursal, porque interpor recurso não é praticar um ato urgente. Quando você ajuiza uma reclamação trabalhista, não existe o já ganhei. Você sabe que você tem 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder. Então a sucumbência ela é previsível. Interpor recurso não é praticar um ato urgente. Pois bem, como o artigo 104 do CPC de 2015, replicando o artigo 37 do CPC anterior, inseriu a preclusão. Quando ele inseriu para evitar a preclusão, parou. Preclusão para a gente é perda de prazo. Então o TST teve que se reclinar ao CPC e alterou todo o entendimento consubstanciado na súmula 383. Agora, para evitar preclusão, eu posso sim interpor um recurso sem a juntada da minha procuração, sem os poderes instrumentalizados pela procuração. Desde que eu anexe aos autos no prazo de 5 dias, podendo, por despacho do juiz, ser prorrogado por até outros 15. Se não, outros 5. Aqui tem um prazo diferenciado, não é 15, é 5, viu? Se não anexar, aquele ato praticado será um ato ineficaz. Vamos ler que vale a pena. Súmula 383 do TST no item 1. É inadmissível recurso firmado por advogado sem procuração. Ok. Juntado aos autos até o momento da sua interposição. Essa é a regra. Salvo o quê? Primeiro salvo a gente acabou de ver. Mandato tácito. Mandato tácito já tem lá na da audiência o nome e a OAB do advogado. Não tem que juntar nada. Então mandato tácito não precisa. Segue lá. Salvo mandato tácito. Em caráter excepcional, artigo 104, CPC de 2015, admite-se que o advogado, independentemente de limitação, intimação, exiba a procuração no prazo de 5 dias. Para o CPC, a exibição é em 15. Para o TST, a exibição é em 5. Vem coisa em prova aí, hein? Exiba em 5 dias, volte lá, após interposição de recurso, prorrogável por igual período, mediante despacho do juiz. Caso não exiba, considera-se ineficaz o ato praticado e não se conhece do recurso. Aí está. Então, totalmente possível hoje eu interpor um recurso sem procuração de forma excepcional para evitar a preclusão. Preclusão para a gente é perda de prazo, isso é muito importante. Agora, pode acontecer também de eu ter uma procuração nos autos e ela está irregular. Está sem a assinatura do advogado, está sem OAB, isso também é possível. Então,
Então, verificada a irregularidade de representação na fase recursal, eu posso sanar o vício? Agora posso. O artigo 13 do CPC anterior foi replicado também. Agora pode. E o TST, que entendia que eu também não poderia regularizar a representação na fase recursal, se rendeu e editou o item 2 da mesma súmula 383. Não sei por quê. Aquele famoso algo me diz, TRT 1124, é a boa. Olha lá. Vai cair. Item 2. Verificada a irregularidade de representação da parte em fase recursal, em procuração ou subestabelecimento, já constante dos autos, o relator ou órgão competente para julgamento do recurso designará prazo igual de 5 dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente, ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Ou seja, para quem tenha que regularizar aquela representação. E cuidado, deu o prazo de 5 dias e não prorrogou, nem por despacho não. Só prorroga por até 5, né, mais 5. Naquele caso, prazo de 5 dias, podendo se prorrogar por qualquer período, se for para interpor recurso na fase recursal. Não falou na regularidade de representação de prorrogar. Atente-se bem aí a esses pequenos detalhes. Fechado? Muito bem. Aqui está tranquilo. Bom, procuradores de pessoas jurídicas de direito público. Muito bem. Eles vão ter que juntar procuração nos autos. Então imagina, o procurador do Estado do Rio de Janeiro, antes de defender o Estado do Rio de Janeiro em juízo, tem que ir no gabinete do governador toda hora e falar: governador, me dá uma procuração. Toda vez fazer isso? Não. Então, os procuradores de pessoas jurídicas de direito público estão dispensados de juntar procuração. Mas atenção, não basta que ele apenas assine e coloque a OAB dele, já que esse procurador é igualzinho ao advogado particular. Ele tem nome e tem OAB. A única diferença é que ele fez o concurso público. Então ele vai ter que ao menos declarar-se exercente do cargo de procurador. Não basta que ele assine e coloque OAB. O juiz não vai saber. O juiz vai achar o seguinte: isso aqui é o Estado do Rio de Janeiro, sendo representado por um procurador particular. Se o Estado do Rio de Janeiro, município, a União, que for, e pode, forem representados por um procurador particular, aí sim tem que ter procuração. Mas se é um procurador do Estado, do município, um AGU, que for, eles estão dispensados de juntar a procuração. Mas ao menos deverão declarar-se exercente do cargo de procurador. É a súmula 43000 do TST, fiquem bem atentos a ela. Beleza? Muito bem. Uma situação bem interessante é quando eu tenho um escritório com vários advogados. Então, pensa lá em advogados de empresas. Pluralidade de procurações. Pluralidade de procuradores, aliás. Então, fui lá no escritório de advocacia X, onde tem 6 advogados. Eu dei uma procuração que tem o nome de 6 advogados. Só que a minha reclamação trabalhista, a responsável será a doutora Lúcia, que só faz trabalho. Essa doutora Lúcia, ela vai acompanhar todo o meu processo. Por isso, ela deve requerer na petição inicial que todas as comunicações, intimações, notificações, o que for, sejam feitas exclusivamente em seu nome. E aí eu pergunto, se amanhã sair uma publicação em nome de um outro advogado, mesmo que do próprio escritório, havendo pedido expresso de que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado tal, vai gerar nulidade se as comunicações saírem em nome de outro advogado? Depende. Se acarretar prejuízo, sim. Caso não acarrete prejuízo, não. Então, se for, por exemplo, um despacho apenas que impulsiona o processo para informar, olha, o processo foi ao Ministério Público, o processo está com o INSS, só impulsiona, neste caso não gera uma nulidade. Caso seja um prazo fatal, prazo para responder sobre o recurso, prazo para responder sobre os documentos florestais e tais. Neste caso, sendo um prazo fatal, acarretando prejuízo à parte, o ato seria um ato nulo. Essa vale muito a pena, olha lá, súmula 427.
havendo pedido expresso de que as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado patrono, advogado, a comunicação em nome de outro profissional constituído nos autos, ela é nula, salvo se consta da inexistência de prejuízo. Então já viu que esse prejuízo aí é o que há, né? É o que há, é o mais bem importante aí para matar a súmula 427. Pois bem, o que é o subestabelecimento? Quando eu falo em subestabelecimento, eu penso em substituição de advogado. Eu não preciso ser o advogado ad eterno naquela ação. Pode ser que eu queira sair. Se eu quero sair, eu pego o nome de um outro advogado que você me indicou e eu vou subestabelecer para esse outro advogado. Da mesma forma, se você, parte que me contratou, não está nada satisfeito com os meus serviços, você poderá subestabelecer para um outro advogado sem nenhum problema. Bom, subestabelecimento sem ou nova procuração, perdão, sem ressalva de poderes, significa revogar a procuração ou subs anterior. Ó, OJ 349 ela fala exatamente isso. Então fica muito esperto aqui, ó, volte lá. A juntada de nova procuração ou subs aos autos sem ressalva de poderes conferidos ao antigo patrono implica revogação tácita do mandado anterior. Então, quando eu vou subestabelecer, pessoal, via de regra, eu subestabeleço com reservas. Não posso fazer uma audiência hoje no Rio porque eu estou dando aula em São Paulo. Vou deixar um subestabelecimento com reservas para que o advogado tal vá lá e me atue no meu nome. Ele vai lá e faz a procuração, acabou. Se eu subestabelecer sem reservas, eu estou negando, renunciando a todos os meus poderes que estão sendo passados para ele. Então não esquece. Subestabelecimento ou nova procuração sem ressalva revoga as anteriores. Isso você tem que lembrar. Revoga mesmo. Lembra daquele advogado investido de mandato tácito? Compareceu à audiência, se declarou, sou advogado da parte. Parte, seu advogado? Sim, excelência, meu advogado. Então, advogado investido de mandato tácito, ele não pode subestabelecer. Quem fala isso é OJ 200 da SDI 1 do TST. OJ 200. Advogado investido de mandato tácito não poderá subestabelecer. Fiquem bem ligados em relação a isso. Pois bem, vamos conversar um pouquinho sobre a representação em audiência. Primeira pergunta é: quem tem que comparecer em audiência? Em regra, as partes. Tanto o reclamante quanto o reclamado deverão comparecer à audiência. Ok, mas pode ser que as partes não possam comparecer. Isso é uma situação. Regra, quem comparece é as partes. Muito bem. Se o empregador não puder comparecer, porque para e pensa, eu entrei com uma ação em face do SBT. Tem como o tio Silvio comparecer em todas as reclamações trabalhistas? Loucura. Vai parar a vara do trabalho, não tem como. Então, se o empregador não puder comparecer, ele vai fazer-se substituir por um gerente ou qualquer preposto que tenha conhecimento dos fatos. Parou. Não é um preposto que presenciou necessariamente os fatos. Não presenciou, mas tem conhecimento. Então, o empregador deverá, via de regra, ele que é reclamado, comparecer à audiência. Se ele não puder comparecer, ele manda um gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento dos fatos. Para ser preposto, tem que ser empregado reclamado? Em regra, sim. A súmula 377 fala isso, que o preposto vai ser empregado reclamado, salvo se envolver reclamatória de empregado doméstico ou contra micro ou pequeno empresário. Empregador doméstico, você tem que lembrar, quem é o empregador doméstico? Pessoa, família, então qualquer um pode ir. Então, empregador doméstico ou micro ou pequeno empresário, neste caso, não tem que ser empregado. Óbvio que não. Tem que sempre ter conhecimento dos fatos. Essa é a regra básica. E o empregado? O empregado deve comparecer pessoalmente. Se o empregado não puder comparecer, como acontece por doença ou qualquer algum motivo poderoso ou ponderoso, atente-se, se por doença ou qualquer motivo poderoso ou ponderoso, o empregado não puder comparecer à audiência, ele pedirá que um outro empregado da mesma profissão, da mesma empresa, não, a lei não exigiu, apenas da mesma profissão compareça. Então imagina que ele seja um engenheiro, uma ação de um engenheiro em face da sua empresa que ele trabalha.
esse empregado engenheiro ficou doente, não pode comparecer, é um motivo poderoso. Neste caso, ele vai entrar em contato com outro engenheiro da mesma profissão, não falou a mesma empresa, um outro engenheiro, vai pedir para esse outro engenheiro ir lá só avisar para o juiz que ele está doente, dá um recado aí para o juiz que eu estou doente, para ele adiar a audiência, porque se eu não comparecer vai gerar o arquivamento, eu não quero que arquive. Ah, eu não posso não, estou muito ocupado. Se esse outro empregado da mesma profissão estiver muito ocupado e não puder ir, o reclamante vai entrar em contato com o sindicato, ok? Essa é a regrinha básica aí também. Então, empregado da mesma profissão ou sindicato. Atentem-se a um detalhe, que em regra as partes comparecem, ok? Mas se eu estiver diante de uma reclamatória plurima, parou. O que é uma reclamatória plurima? É quando eu tenho um litisconsórcio ativo. Litisconsórcio? Litisconsórcio ativo, pluralidade de autores. Litisconsórcio passivo, pluralidade de réus, reclamados. Litisconsórcio misto, pluralidade de autor e de réu, reclamante e reclamado, ok? Então, quando eu falo em reclamatória plurima, é um litisconsórcio ativo. Neste caso, podem estar representados em juízo pelo sindicato. Da mesma forma, a ação de cumprimento. Ih, doidô! O que seria, Renzetti, uma ação de cumprimento? Quando eu estou lá no dissídio coletivo, é proferida uma sentença normativa do dissídio, que é a decisão do tribunal. Beleza. Dissídio coletivo não tem fase executória? Não tem. Então, se não for observado, não for cumprida uma sentença normativa, cabe ao empregado ou ao sindicato ajuizar uma ação de cumprimento perante a vara do trabalho para fazer cumprir aquela sentença normativa. Ok? Então, reclamatórias plurimas, ação de cumprimento, pode participar o empregado ou ser representado pelo sindicato. Essa aí é a mais do que mega regra, então fiquem bem espertos em relação a isso. Beleza? Tranquilo? Não erraremos isso em prova? Não erraremos isso em prova. Então, olha aqui o bizu final. Então, representação em audiência. Regra, partes, empregado e empregador. Se for reclamatórias plurimas, pode ser pelo sindicato, representado. Se for uma ação de cumprimento, pode ser pelo empregado ou pelo sindicato. Se for o empregado, por motivo, doença, né, o que for, motivo poderoso, poderá ser representado por um outro empregado da mesma profissão ou pelo sindicato, e o empregador por gerente ou qualquer preposto que tenha conhecimento dos fatos, tá? Essa aqui é a regra mega básica. Bom, nosso próximo vídeo, eu quero fazer uma revisão com você. Ah, dá pra gente falar agora? Dá, não dá? Dá sim. Vamos falar agora, dá tempo, temos tempinho ainda. Vamos lá, aproveitar ao máximo a nossa revisão de honorários advocatícios. Quando a gente fala em honorários advocatícios, pessoal, a gente não está falando de honorários contratuais. Não estamos. Porque existem, não esqueçam, honorários contratuais e honorários sucumbenciais. Aqui, advocatícios e sucumbenciais são a mesma coisa. Honorários contratuais são tratados com o advogado e a parte. Isso não me interessa. O que me interessa são honorários sucumbenciais, honorários proferidos na sentença, que integram a sentença, que integram o título executivo judicial. Pois bem, no processo civil, pelo simples fato de eu ser o vencedor, faz nascer o dever de pagar honorários sucumbenciais ou advocatícios, para quem prefere, a quem for o vencedor. Então, o advogado da parte vencedora receberá honorários advocatícios do vencido. No processo de trabalho não é bem assim. No processo de trabalho, em regra, não há que se falar em honorários advocatícios e honorários sucumbenciais, salvo se preenchidos dois requisitos, sendo a parte beneficiária da justiça gratuita. Parou. O que é ser beneficiário da justiça gratuita? Receber salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal ou declarar que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da própria família. E concomitante, mas, qual é o outro requisito? Está representado por sindicato da categoria profissional. Então, honorários advocatícios não cabem na JT, é a regra, salvo se a parte for beneficiária da justiça gratuita e estiver acompanhada de advogado de sindicato.
súmula 219 do TST é a mega exceção, porque a regra é incabível. Muito bem. Cuidado com um detalhe. A ação rescisória no processo de trabalho cabem honorários advocatícios pela mera sucumbência. Ou seja, eu não preciso, para a ação rescisória, preencher os dois requisitos. Se for relação de trabalho, diversa relação de emprego, eu também não preciso preencher os dois requisitos. Cabem honorários advocatícios em razão da mera sucumbência. Beleza? Fiquem bem atentos a isso para não esquecer. Aquele acidente de trabalho ou doença profissional que foi ajuizada a reclamação trabalhista na justiça comum antes da emenda 45, já comentei isso com você, e quando a competência e quando a ação é deslocada para a JT, já que não teve sentença de mérito já que não teve sentença de mérito em primeiro grau, eu pisei na justiça comum, porque existia dúvida. Antes da emenda 45, não teve sentença de mérito em primeiro grau. Vem a emenda 45, não vai deslocar o meu processo para a justiça do trabalho? Vai. Por quê? Porque não teve sentença de mérito em primeiro grau. Neste caso, quando desloca, eu venho para a justiça do trabalho e eu, advogado, mesmo que particular, vou ter direito a honorários advocatícios em razão da mera sucumbência. Fiquem bem espertos aí em relação a isso, que também pode tranquilamente aparecer nas provas, tá? Leiam a súmula 219 do TST, importante. Leiam a súmula 329 também e deem uma olhada na OJ 421 da SDI 1 do TST. Tranquilo? Fechado? A gente vai seguindo com muito mais coisa para falar. Próximo vídeo aí, despesas processuais. Fico paradinho te esperando para nossa mega máxima revisão. Volto já.